pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E no vídeo de hoje eu farei a correção dos exercícios propostos no nosso último vídeo. Esses exercícios são do nosso livro didático, o da página 166 e 167, o 1 e o 4, e os que estão na página 169 e 170, os exercícios 1, 2, 5, 6 e 7. Vamos começar pelo exercício da página 166? Número 1. Em cada item você encontra um par de triângulos. Responda de acordo com as indicações feitas se os pares de triângulos são ou não semelhantes. Então, vamos recapitular. Para que dois triângulos possam ser semelhantes, o que tem que acontecer? Duas coisas. Os ângulos devem ser iguais e os lados correspondentes devem ser proporcionais. Aqui na letra A, ele deu apenas a medida dos ângulos. Então, nós vamos analisar de acordo com as medidas, tá bom? Esse primeiro triângulo, ele tem um ângulo de 30 e um ângulo de 90. Então, é possível você calcular o terceiro ângulo. Por quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Você já tem 30 com mais 90, 120. Então, este terceiro ângulo tem que medir 60, que é o que falta para dar 180. Neste segundo triângulo, você tem um ângulo de 90 e um ângulo de 45. Então, o que falta para dar 180 é um ângulo de 45. Então, veja que os três ângulos não são iguais. Eles têm cada um de 90, beleza, mas os outros dois não são iguais. Tem que ser os três iguais. Então, não são semelhantes. Bom? Segunda verificação, né? Que nós vamos olhar aqui, letra B. Esse triângulo aqui tem um ângulo de 90 e um ângulo colorido de azul. Esse daqui, nós temos um ângulo de 90 e um outro ângulo colorido de azul. Ele colocou na mesma cor, significa que eles têm a mesma medida, tá bom? Embora ele não colocou os valores numéricos, além dele ter utilizado a mesma cor, por que a gente pode também garantir que eles são iguais? Porque eles são opostos pelo vértice, tá bom? Então, o que são ângulos opostos pelo vértice? Ângulos que têm a mesma medida. Então, eles são iguais. E aí, pessoal, tem um caso de congruência de triângulo que diz o seguinte, que quando dois triângulos possuem dois ângulos iguais, o terceiro também é igual. Então, significa que o ângulo A é exatamente igual ao ângulo D, tá bom? Por causa desse caso de congruência de triângulos. Então, esses ângulos aqui são semelhantes sim, tá bom? Porque eles possuem os três ângulos iguais. Letra C. Esse primeiro triângulo tem um ângulo de 30 e o ângulo de 110. 110 com mais 30 dá 140. Então, esse aqui é o que falta para dar 180. Então, aqui é um ângulo de 40. Aqui nós temos um ângulo de 110 e um ângulo de 40. Então, está faltando 30 para dar 180. Então, olha, eles têm os mesmos ângulos, tá vendo? Um de 40, 110 e 30 aqui, ó. Um de 40, um de 110, um de 30. Então, são semelhantes sim. Beleza? Então, verificar se é semelhante é isso. Olhar os ângulos e os lados correspondentes. No caso aqui, ele não deu a medida dos lados. Mas com a medida dos ângulos, é possível você fazer essa análise. Beleza? Agora, nós vamos para o número 4, que está na página 167. Observando a figura, notamos que o triângulo ABC, o triângulo maior, é semelhante ao triângulo AED, que é esse menorzinho aqui. O ângulo A, ele é comum aos dois, tá vendo? Ele pertence tanto ao triângulo grande quanto ao triângulo menor. E o ângulo, C e D são semelhantes. Tá até com a mesma cor e o mesmo tracinho, tá bom? E aí, a partir disso, ele pergunta qual é o valor de X em função de A e B. Como assim em função? Nós temos que achar uma expressão. X é igual a alguma coisa com A e alguma coisa com B.
tá bom? Ser função disso, ser função de alguém é isso, que o x vai depender do valor de A e de B. À medida que você muda os valores de A e de B, o valor de x também muda, tá bom? Primeira coisa, pessoal, para facilitar, vamos separar esses triângulos, tá bom? Então, vamos separar eles aqui. Aí, antes de separar, vamos marcar o ângulo que falta. Esse ângulo que eu coloquei aqui de azul, olha, o correspondente dele é esse ângulo B. Por quê? Lembra que eu falei com vocês que quando você tem a medida de dois ângulos, o terceiro é igual para todos? Então, aqui ele já tinha 2. E no grandão também já tinha 2, ó. O amarelo e esse ângulo A que é comum. E aqui também tinha o amarelo e o ângulo A que é comum. Então, automaticamente, o terceiro também é igual, tá bom? Então, por isso que eu coloquei os dois aqui de azul. Eles são iguais. A partir disso, vamos desenhar aqui separado. Ó, o triângulo menorzinho tá aqui. E lembrar que quando você desenhar o grandão, não esqueça das medidas bonitinho, ó. Esse lado aqui é A mais X, tá? E esse lado aqui é 1 mais B. Não esqueçam disso. A partir disso, nós vamos montar a nossa proporção, ok? Assim como nós aprendemos no nosso último vídeo. Então, eu vou começar do menor para o triângulo maior. Então, eu vou manter essa ordem. A minha primeira fração vai ter as medidas do menor, vai começar com as medidas do menor. Então, a minha segunda fração começa com as medidas do menor também. Então, aqui, ó, o lado A, que está de frente para o ângulo azul, vai ser proporcional ao lado também do grandão, que está de frente para o azul, ó. Quem está de frente para o ângulo azul, ou oposto, é o A mais X, não se esqueça. Assim como, aí eu vou escolher neste menorzinho aqui, é o único que eu tenho medida, é a medida 1. E olha, essa medida 1 está de frente para o amarelo. Então, será proporcional ao lado que está de frente, ou oposto, ao lado do ângulo amarelo no grandão, ó. Lembra que é 1 mais B, tá bom? Feito isso, agora é só você multiplicar cruzado. A vezes 1 mais B é igual a 1 vezes A mais X. 1 vezes A mais X é A mais X. Aqui lembra que eu usei um parêntese, porque esse A tem que multiplicar os dois, tá bom? Aqui você faz uma distributiva, ó. Antes de fazer a distributiva, eu mudei esse A de lado, tá bom? Vou fazer depois. Então, por quê? Como ele quer em função de x, vou deixar o x sozinho, ok? Então, já peguei o A, já passei para o primeiro membro, tá bom? Veio com a operação inversa. Aí, agora sim, eu vou fazer a distributiva. A vezes 1 é A. Esse mesmo A vezes B é AB, ok? A vezes B. Então, você escreve juntinho. Repito o menos A e repito o x. A ideia é deixar o x sozinho, porque ele quer em função de x, ok? Aqui no primeiro membro, olha que bacana, você consegue simplificar. A menos A vai dar 0. O que é que sobrou? AB. Então, x é igual a AB. Acabou. Não é possível, do jeito que deu os dados, você achar o valor de A e achar o valor de B. Ele só quer em função, beleza? Então, a partir do momento que você conhecer o valor de A e de B, você conhece o valor de x, porque x está em função de A e B. Isso é que está em função, tá bom, gente? E quando você mudar os dados aqui, este também muda, tá ok? Fechou? Deu para entender? Espero que sim. Vamos agora para os exercícios da página 169. Começando pela número 1. Sabendo que M e N é o segmento MN, né? É paralelo ao segmento RQ. Marcar aqui para vocês, ó. Já marquei aqui, tá bom? Esses aqui que eu coloquei de verde são paralelos. Determine as medidas de x e y da figura. Então, nós vamos utilizar aqui o teorema de Tales, tá bom? Aplicado no triângulo. E aí, você acha primeiro um, depois você acha o outro, tá bom? Aqui eu vou começar achando o valor de x. Então, eu montei a seguinte proporção.
olha só. X está para o seu correspondente, que é o 18, assim como, ó, não comecei da reta aqui, ó, desse lado aqui, então a próxima eu começo desse lado também. Assim como 18 está para 15, porque aqui tem 2 18, tá bom? Então não confunda. Então, X está para o seu correspondente, que é o 18, assim como 18 está para o seu correspondente, que é o 15. Montou a proporção? Agora é só multiplicar cruzado. Ó. X vezes 15, 15x. 18 vezes 18, 324. Agora, você vai fazer 324 dividido por 15. E aí, você encontra 21,6. Ok? Então, já achamos o primeiro valor. Agora, para você achar o valor de y, você vai montar uma proporção também, obedecendo as regras, obedecendo tudo direitinho de onde você começa, para você não errar. Então, eu montei a seguinte proporção, ó. Veja que aqui eu vou usar a questão do triângulo. Eu tenho um triângulo maior e tenho um triângulo menorzinho, tá vendo? Então, eu vou começar do maior. Então, y está para 12, que é o do menor, tá vendo? Então, agora a próxima começa do maior também. Assim como 18 mais 15, porque é do grandão, está para o do pequenininho, que é só 15. Deu para pegar? De novo, ó. Y está para 12, assim como, ó, o Y não era o do grandão, então a próxima começa do grandão. 15 mais 18 está para o 15. Tá bom? Usei sempre esse lado e esse lado aqui. Feito isso, você vai multiplicar cruzado. Aqui, 18 mais 15 dá 33. Aí, vamos fazer a multiplicação a partir dessa aqui, que já está simplificada, tá? Então, y vezes 15, 15y. E 12 vezes 33, 396. Agora, você pega 396 e divide por 15. Quando você faz isso, você vai achar 26,4. Ok? Tranquilo? Deu para entender? Então, vamos para a próxima. A próxima é a número 2. Na figura, temos que DE é paralelo a ABC. Então, já coloquei aqui para vocês, ó. De outra cor para ficar mais fácil a visualização. Nessas condições, determine a medida de X, que é o segmento AB, e depois ele quer a medida de Y, que é o segmento AD. Se você achar o valor de X, o Y é só você somar 10 mais o valor de X, beleza? Então, a nossa missão é achar o X primeiro. Então, vamos utilizar a questão também de o teorema de Tales no triângulo, tá bom? Então, eu montei a seguinte proporção, ó. Esse lado, que eu usei o 27, ele é desse triângulo menor, de azul mais escuro. E depois, o 36, eu usei o mesmo lado, assim, proporcional, né? Só que do maiorzão, tá vendo? Então, eu comecei do menor para o maior. Do menor para o maior. Então, eu vou obedecer essa regra. Então, 27 está para 36, assim como do menor, o X é proporcional ao maiorzão, ó, X mais 10, tá bom? Então, menor, maior, menor e depois o maior, tá bom? Não tem erro, é só você fazer com atenção para você não misturar. Fazendo a multiplicação cruzada, ó, 36 vezes x, 36x. E aí, esse 27, ele vai multiplicar o 10 e o x. Por isso, eu usei um parêntese. Vou repetir o 36x e vou fazer a distributiva. 27 vezes x, 27x. 27 vezes 10, 270. E agora é só você organizar. Pega esse 27, passa para o primeiro membro para ficar com 36, e ele vai negativo. Vai ficar 36x menos 27x igual a 270. 36 menos 27 é 9. Aí, você vai fazer 270 dividido por 9. E aí, você vai encontrar 30. E aí, para você achar o valor de y, é só você fazer 10 mais x.
Então, y vale 40. Ok? Tranquilo, né, pessoal? O y aqui veio bem de graça para nós. Vamos para a próxima? A 5 diz o seguinte: sabendo que o segmento MN é paralelo ao segmento BC, então já coloquei aqui de outra cor também para vocês, ó. Fica melhor a visualização. Qual é o valor de x mais y? Então, vamos achar o valor dos dois, depois você soma, tá bom? Primeira coisa, podemos aqui marcar os ângulos, tá? Para a gente ter uma referência aí dos lados que a gente vai usar como proporção. Esse ângulo que eu estou marcando de azul, olha, ele é comum tanto ao triângulo menor quanto ao triângulo maior, tá bom? Então, esse ângulo A, ele pertence aos dois. Veja que os dois têm um ângulo de 60, ó, tanto o grandão quanto o pequenininho, ó. Os dois têm um ângulo de 60. Então, eles já têm um ângulo azul, que é igual, e um ângulo de 60. Então, automaticamente, o terceiro ângulo, ó, é igual, por isso que eu coloquei de amarelo. Lembre-se, é um caso de congruência. Quando dois triângulos têm dois ângulos iguais, o terceiro é igual. Então, por isso que eu marquei os dois de amarelo. Feito isso, fica melhor para a gente ter uma referência de quem que a gente vai colocar dos lados correspondentes, tá bom? Eu farei a seguinte proporção. Vou começar do maior para o menor, tá bom? O maior, eu vou usar como referência o ângulo de 60. Quem está oposto ao ângulo de 60? É o lado x mais 4. Então, x mais 4 é proporcional ao pequenininho, ó. Quem está de frente para o ângulo 60 no pequenininho? O lado 4. Assim como, agora eu vou usar a referência do ângulo amarelinho, ó. Aqui eu não comecei do grandão, então aqui eu começo do grandão. No grandão, quem está de frente com o amarelinho é esse segmento todo, ó. X mais 3 mais 6. 3 mais 6 é 9, né? Por isso que ficou x mais 9, tá bom? E no pequenininho, quem está de frente para o amarelo? É o lado 6. Então, tá aqui. Então, aqui eu usei o ângulo de 60 e aqui eu usei como referência o triângulo amarelinho, tá bom? Triângulo não, o ângulo, desculpa, amarelinho. Agora é só multiplicar cruzado, né, galerinha? X mais 4 vezes 6. Então, usei o parênteses para não esquecer que vai multiplicar os dois. Tem que ser igual a 4, que multiplica x mais 9. Fazendo a distributiva, 6 vezes x, 6x. 6 vezes 4, 24. Do outro lado, 4 vezes x, 4x. 4 vezes 9, 36. Agora é só organizar, tá bom? Passa o 4x para lá e pega esse 24 e passa para o segundo membro. Então, ficará 6x, esse 4, que era uma soma, passa como uma subtração, e o 24, que era uma soma, passa como uma subtração, tá bom? 6 menos 4 é 2. 36 menos 24, 12. 12 dividido por 2 é 6. Então, x é 6. E o y? Vamos montar uma proporção para o y também. Então, eu vou usar a seguinte proporção, ó. Vou começar do menor para o maior. Então, no triângulo menorzinho, o y está de frente para o ângulo azul. Então, o y é proporcional a quem está de frente para o azul, ó, no grandão, que é o 7,5. Assim como, aí eu vou usar agora quem está de frente para o 60, ó. Lembra que eu comecei do menor para o maior. Então, no ângulo pequenininho, triângulo pequenininho, quem está de frente para o 60 é o 4. No triângulo grandão, quem está de frente para o 60 é o x mais 4. Mas o x é 6. Então, 6 mais 4, 10. Tá bom? Já fiz direto. Usei essa proporção aqui, só que o contrário. Agora é só multiplicar cruzado, ó. Y vezes 10 é 10y. E 7,5 vezes 4 é 30. Aí, 30 dividido por 10 é 3. Como ele quer a soma, ó, 3 com mais 6 é 9. Fechou. Tranquilo? Deu para acompanhar? Você ficou perdido? Volta um pouquinho o vídeo, tá bom? Vamos para agora número 6,
que está na página 170. A 6 diz o seguinte: uma pessoa está a 6,30 metros da base de um poste. Então, daqui até aqui é 6,30. Conforme mostra aí a figura. Sabendo que essa pessoa tem 1,80 metros de altura e projeta uma sombra, então a sombra dela vai estar aqui, tá bom? De 2,70 metros de comprimento no solo, perguntou qual que é a altura do poste. Então, primeiro, você lê, organiza o que está falando a sua atividade, para depois você calcular. Aqui nós vamos usar a semelhança de triângulo. Veja que nós temos um triângulo maior e um triângulo menorzinho aqui, ó. Tá bom? E essa vai ser a nossa referência, tá bom? Para a gente fazer a proporcionalidade aí dos dados. Então, é o seguinte, vamos colocar as informações que ele deu. Primeiro, ele falou que a pessoa está a 6,30 de distância da base. Então, daqui até aqui é 6,30. Depois, ele disse que a pessoa tem 1,80. Então, marca aqui. E depois, ele falou que a sombra projetada por essa pessoa no solo, que é aqui, é de 2,70. Então, veja que daqui até aqui é 6,30. E daqui até aqui é 2,70, tá bom? E ele quer essa altura do poste, que eu vou chamar de H. Então, quando você for fazer a sua proporção, você vai comparar altura com altura e a distância aqui, ó, do poste com a distância da pessoa. Distância de uma pessoa até a distância do poste e altura com altura, tá bom? Então, ó, vou montar a seguinte proporção. Vou começar do grandão, do triângulo vermelho, para o triângulo azul. Então, vou manter essa ordem. A altura aqui do poste está para a altura da pessoa, assim como a distância aqui, ó, do maior, então é o 6,30 mais o 270, está para a distancinha aqui do menorzinho, que é 2,70. Tá bom? Ficou claro isso, gente, essa ordem que eu escrevi? Vamos juntar isso aqui, vamos somar para melhorar na hora da multiplicação. Então, 6,30 com 2,70, você tem 9. Agora é só multiplicar cruzado, ó. H vezes 2,70, 2,70H. E 9 vezes 1,80, 16,2. Agora, você pega 16,2 e divide por 2,70, que vai dar exatamente 6. 6 metros, porque todas as informações que ele deu no enunciado estão em metro, tá bom? Então, você vai marcar a alternativa B de bola. Tranquilo isso, gente? Fechou? Então, vamos para o próximo. Seguinte, para determinar a largura L de um lago, o Paulo desenhou o esquema abaixo, em que AB é paralelo a CD. Então, já vou marcar aqui para vocês de outra cor, ó. AB é paralelo a CD. E perguntou que medida ele encontrou para a largura L do lago. Então, a mesma coisa, ó. Largura com largura e a distância aqui com a outra distância. Veja que aqui embaixo ele deu duas distâncias e aqui ele tem uma largura e quer saber a outra. Semelhança de triângulo, tá bom? Então, vamos montar a seguinte proporção. E detalhe, quando eu marco aqui, ó, esse triângulo, esse ângulozinho, para facilitar a referência para vocês, tá bom? Lembra que aqui a gente tem dois triângulos, temos um menorzinho e um maior. E eles têm em comum esse ângulo verde, porque ele é tanto do triângulo menorzinho quanto do triângulo maior. Tá bom? Então, eu vou começar o seguinte. Vou começar do maior para o menor. Então, quem está de frente para o verde, ó, no maior, é o L. Quem está de frente para o verde no menor é o 100. Então, L está para 100, assim como eu comecei do maior, então, maiorzão, 200, está para a distância 80. Fechou? Feito isso, você vai fazer L vezes 80, 80L, e 100 vezes 200, você tem 20.000. Aí você vai pegar o 20.000
E você pode, antes de fazer a divisão, se facilitar para você, você pode já simplificar esses 2 zeros aqui, ó. Porque vai ser uma divisão, tá bom? Então, quando você vê isso, é possível você já simplificar. Porque agora você divide 2.000 por 8. 2.000 dividido por 8 é 250 metros. Então, e aí a medida que ele encontrou foi um lago de 250 metros. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deu para entender? Deu para você conferir aí? Eu espero que você tenha acertado, ou se você não acertou alguma questão e ficou na dúvida, eu espero que com essa correção tenha ficado claro, né, a resolução para você. Mas se por um acaso ficou dúvida, quer um esclarecimento a mais, você pode me chamar, tanto no grupo da sala quanto no direct, tá bom? O que não pode, como eu sempre digo, é ficar com dúvida, tá ok? Então, ó, pessoal, um beijo para todos vocês, fico por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!